Então, pego aqui meu copinho de água porque minha garganta está seca. Olá, gente, tudo bem? Eu tô aqui com meu copinho d'água porque esse vídeo está sendo transmitido pra vocês uma semana depois. Mas eu tô gravando aqui no mesmo dia, então já falei pra caramba aqui, então tô aqui com meu copinho de água porque minha garganta está seca. Bom, nós falamos no outro vídeo, o vídeo anterior a esse, sobre o primeiro capítulo do livro da Ruth, né? Esse livro maravilhoso aqui. Falamos do primeiro capítulo no vídeo anterior, que foi a história das apologetas, né? De acordo com Ruth Salviano, mas de acordo com Andressa, evangelistas. Para mim, elas foram evangelistas, contribuíram para a disseminação do evangelho ali na Europa, na história da igreja. Se você está começando a ver por esse vídeo, volta aí uns 2 vídeos atrás. Eu dou uma introdução lá, né? Falando sobre o livro da Ruth Salviano. Eu trago também a memória na Bíblia, né? Algumas mulheres da Bíblia que contribuíram ali para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo, né? Na história da igreja. E aí, como as mulheres aqui na Reforma, né? Tudo que elas fizeram tem base bíblica, né? Então elas não foram feministas revolucionárias, né? Empoderadas, nada disso. Elas foram mulheres levantadas por Deus e contribuíram para o avanço do Evangelho de forma completamente bíblica, né? Sem usurpar de um direito que não era delas. Então, aqui a gente vai falar no segundo capítulo sobre as rainhas. Então, você pensa em rainha, você pensa em alguém que tem uma autoridade um pouco mais elevada, né? Elas não apenas têm autoridade política, né? Mas também financeira, né? As mulheres de classe alta, né? Que tinham condições financeiras, que por conta disso tinham também muito estudo, né? Elas eram estudadas, sabiam muito bem outras línguas, né? Além da língua delas, né? Então, por exemplo, Margarida de Navarra, que a gente vai falar aqui, ela era francesa, mas ela também sabia o latim, sabia o grego, sabia o inglês, sabia outras línguas, porque pessoas da nobreza, né? Elas tinham estudo, né? E pensando também que naquela época nem todo mundo sabia ler e escrever. Então as pessoas que eram mais foram mais usadas por Deus, né, se a gente pode dizer assim, foram pessoas que tinham acesso à leitura, né, que sabiam ler, que sabiam escrever, que conheciam o latim, o hebraico, o grego, né? Então, por exemplo, nós temos muitos pastores aqui, que foram pastores protestantes, que antes de se converter eram monges, como o próprio Lutero, né? Mas a gente tem aqui Mateus Zell também, tem outros pastores aqui que antes de se converter eram monges, eram padres, então eram pessoas que conheciam, que sabiam ler, que sabiam escrever, que conheciam o latim, que conheciam o hebraico, conheciam o grego. Então, a princípio, né, o avivamento começou com essas pessoas porque eram pessoas que tinham acesso à leitura, né, que sabiam ler, sabiam escrever. E aí, só que aí, diferente das evangelistas que a gente falou no vídeo anterior, né, no primeiro capítulo, aqui no segundo capítulo nós temos as rainhas. Então você pensa que, sendo elas rainhas, elas poderiam usurpar de um cargo, de um poder, que até mesmo as levaria a ultrapassar aquilo que a palavra de Deus estabeleceu, né? Mas sendo elas convertidas, não foi o que aconteceu. Elas eram realmente submissas aos pastores delas. Elas eram muito submissas aos maridos, mesmo muitos deles não sendo nem convertidos. Então a gente aprende aqui também que, né, já tem alguns vídeos aqui eu falando sobre submissão, né, que submissão ela vai além de subserviência. Então, sendo o marido delas, né, que no caso, sendo o seu caso, talvez, um marido que não é convertido, então você tem que ter uma sabedoria para saber lidar até que ponto você tem que obedecê-lo, né? Então a gente tem exemplos na Bíblia, como por exemplo Esther. A rainha Esther era casada com o rei Assuero. O rei Assuero, ele era um rei pagão e que estava prestes a matar o povo da rainha Esther, né? Então ela leva uma bronca do tio dela, Mardoqueu, né? Porque ela estava ali meio receosa, mas ela não ia fazer nada porque a rainha não poderia, né, se intrometer nos negócios do rei, da monarquia, enfim.
Só que Mardoqueu chama ela, né, dá uma bronca nela, fala assim, ó, Deus, você tá aí porque Deus te pôs aí. Se Deus te pôs aí e você não fizer nada, ele vai levantar outra pessoa, mas ai de você. Porque se Deus te colocou aí é porque ele quer que você faça aquilo que ele deseja, né? Então a rainha Esther entendeu o conselho do seu tio Mardoqueu e acabou tomando uma atitude, né, e defendendo o seu povo. E ela fez isso com toda a submissão a Deus, em primeiro lugar, e com todo o respeito ao seu marido, que também não era judeu, não era convertido, mas que ela deveria ter um certo respeito e reverência por ser o marido dela, né? Então é isso que a gente vai ver aqui na história das rainhas. Diferente das evangelistas, elas contribuíram para o evangelismo, as rainhas contribuíram de uma forma diferente. Uma coisa interessante também que eu falei no vídeo anterior, é um fato curioso, né? A história das rainhas, onde você vê uma rainha, você vai ver Calvino. Onde tinha mulher, tinha Calvino. Tem um livro que eu estou para comprar chamado... não sei se essa é a ordem, é Mulheres, Liberdade e Calvino. Não sei se é essa a ordem, se é Mulheres, Liberdade e Calvino ou é Liberdade de Mulheres e Calvino, uma coisa assim. Eu tô pra comprar esse livro, eu guardei lá no meu carrinho da Shopee e eu tenho que comprar ele no sebo, porque ele não é mais escrito, né? Ele parou de lançar ele em 98, se eu não me engano, né? A editora que escreveu esse livro não publicou mais aqui pra gente, né? Português. Não sei se foi feito aqui no Brasil, se foi, enfim, traduzido pra gente, mas eu sei que parou de produzir em 98. Então eu vou ter que comprar esse livro no sebo, né? Mas é uma até das referências bibliográficas que a Ruth cita aqui. E eu tô pra comprar, porque Calvino teve uma influência muito grande na vida dessas mulheres. Ele foi discipulador delas, pastores dela, né? Então, por exemplo, tinha uma rainha que o reinado dela virou protestante. Quem que tava lá? Calvino. Teve uma outra rainha que foi líder dos huguenotes. Quem que era ela? Filha dessa rainha que foi evangelizada por Calvino. Teve uma outra que era duquesa, né? Quem era ela? Ovelhinha de Calvino, né? Foi pastoreada por ele. Então, onde tinha rainha, tinha Calvino, né? Então, a própria Ruth fala assim, né? Aqui logo no primeiro capítulo, né? Tem aqui a foto da duquesa Renata, é isso? Renata, princesa de Ferrara, né? Foi uma das mulheres das rainhas que acolheram os pastores reformadores, né? E aqui logo no primeiro capítulo, né? Ruth fala assim: parece que a atitude de Calvino, mais positiva do que a de Knox ou mais aberta que a de Lutero em relação ao governo das mulheres, ocorreu por causa dessa sua experiência de amizade e abrigo que desfrutou junto às mulheres citadas. Então aqui nós iremos ler sobre Margarida de Navarra, né, ou Margarete, né, foi traduzida para o português Margarida de Navarra, Joana d'Albret e Renata de Ferrara. Então vamos lá para os primeiros capítulos aqui. No primeiro capítulo das rainhas, começamos com Margarida de Navarra, essa lindíssima aqui. Era uma mulher muito amável, muito delicada, muito gentil. Era uma erudita. Tem um livro dela também, que foi até uma referência bibliográfica aqui que a Ruth cita, que fala sobre o Renascimento, a época do Renascimento, e cita a Margarida de Navarra como a mãe renascentista, a mãe do Renascimento, né? Renascimento, caso você não saiba, foi um movimento que aconteceu ali um pouco antes da mudança, né, da era medieval para a era moderna, que era um aumento da erudição, da intelectualidade, aquela ideia do pensamento, né, e tal. E aí ela é citada aqui como a mãe renascentista, né? E por que isso? Porque Margarida de Navarra, assim como Olímpia Morata, né, que a gente falou no vídeo anterior, era uma erudita. Então, Margarida, ela sabia latim, sabia grego, sabia hebraico, acho que sabia o inglês também. Deixa eu ver se ela tinha... Sabia o espanhol, sabia italiano. Nossa, mulher que é demais aqui, ó.
capítulo 68 fala assim: Margarida era uma menina muito inteligente, dona de um talento nato para erudição. Estudou italiano, espanhol, latim, grego e hebraico. Também escrevia com facilidade e entendia de filosofia. O conhecimento era necessário à sua mente sedenta por saber, a tal ponto que todos percebiam essa inclinação. Então ela era uma erudita, né? Então ela escreveu poemas, escreveu livros, escreveu romances, escreveu novelas, escreveu uma série de coisas aqui por conta dessa erudição que ela tinha. E aí ela se converte, né? Enfim, ela era irmã do rei Francisco I. E aí quando ele virou rei, ela se tornou um pouco mais influente na corte, né? O irmão dela deixava com que ela tomasse algumas atitudes, né? Aqui fala assim: quando Francisco I foi coroado, Margarida brilhou na corte. Depois de recebidos pelo rei, os embaixadores apresentavam seus respeitos a ela. O próprio irmão deixava que ela decidisse assuntos e importâncias. A erudição teológica de Margarida era notada pelos embaixadores papais e outros diplomatas e atraía cortes franceses, poetas, filósofos, teólogos, escritores que reconheciam nela não somente uma patronesse das artes, mas também uma interlocutora com quem podiam conversar de igual para igual. Esse período foi propício para que a jovem princesa batalhasse pela causa da reforma. Ela tinha muita confiança em Deus. Em sua maior esperança era a conversão de seu irmão e de sua mãe. Ela, sendo uma erudita, ela conhecia o latim, né, o grego, o hebraico, né, como a gente já falou. Então ela sabia muito bem o que estava escrito na Bíblia. E ela sabia muito bem que a missa, né, que os padres faziam, que era feita em latim, né, ela conseguia entender tudo o que acontecia, era uma baita de uma hipocrisia, né? Então eles não falavam nada com nada, tudo fora de contexto, e ela observava aquilo de longe e ficava até revoltada com a hipocrisia que acontecia. Sendo ela também rainha, né, os reis eles julgavam, né, ali os crimes que aconteciam ali no reinado, né? Então também ela sabia de todos os podres que aconteciam ali nos conventos, né, nas igrejas, né, da imoralidade que permeava não apenas os conventos, mas também a corte, né? E aí ela começou a batalhar por essa questão da moral, né? Então no reino dela foi estabelecido, ela diferente das outras rainhas que a gente vai ver aqui, ela queria a união de católicos e protestantes, então ela queria paz, né? Então isso de certa forma para uma rainha tá certo, né? Porque ela não é uma pastora, né, líder de uma igreja, então ela é apenas uma líder política. Então, sendo uma líder política, a gente tem que lutar assim pelo respeito, né, no caso, né? Se você quiser ser católico, se você quiser protestante, você pode ser quem você quiser, não vai haver perseguição, não vai haver nada contra, né? Mas acontece que os católicos começaram a perseguir os protestantes. Então ela tinha que tomar um lado, né? Então, mesmo ela querendo a paz entre católicos e protestantes, a princípio isso não foi possível, né? Por causa dos católicos. Mas aí o que acontece? A principal queixa dela era a imoralidade, né? E aí, eu não vi aqui escrito no livro, eu vi num podcast da Ruth, ela falando que ela começou a escrever. Ela fez um livro chamado Espelho, deixa eu ver se eu acho, Espelho das Almas Pecadoras. Isso, Espelho da Alma Pecadora, que conta ali a questão da justificação pela fé, a salvação, né, em Jesus Cristo. E aí ela conta coisas do coração dela, né, Margarida de Navarra conta coisas do coração dela, mostrando que era impossível o ser humano salvar por conta própria. Mas aí o que acontece? Não tá escrito aqui no livro, eu vi num podcast que a Ruth falou, eu fiquei até curiosa pra ler, mas tá em inglês, eu não consigo ler inglês. E aí fala que ali ela começa a citar Maria como um ser humano normal. Ela era uma mulher comum, Maria era uma mulher comum, assim como a própria Margarida de Navarra. Então ela compara o coração dela com o coração de Maria,
e mostra e prova, né? Ó, não tem como Maria ser imaculada. Olha só, Maria é pecadora como eu. Olha só, Maria precisa de Jesus Cristo como eu, né? Então ela defende que Maria não foi celibatária como os católicos falavam, né? Ela teve mais filhos, até porque ela tinha lido a Bíblia, né? Então ela fala, ó, Maria teve mais filhos, Maria foi casada, Maria teve uma vida conjugal comum, até mesmo lutando contra o celibatarismo, né, que a Igreja Católica defendia como um ser espiritual elevado. E aí ela fala de Maria, olha só, gente, que briga que essa mulher estava arrumando, hein? Então ela começa a provar que Maria precisava de um salvador, né? Então, como eu não li esse livro, eu não posso afirmar para vocês o que estava escrito lá, né? Então eu vi mais ou menos o que a Ruth falou, mas eu tô morrendo de vontade de ler. Tô querendo aprender inglês para ler esses livros aqui, porque tá tudo em inglês. Ela era uma francesa, né? Mas o livro dela foi traduzido para o inglês. E aí o que acontece? Ela arruma uma briga com a Igreja Católica por causa desses livros que ela começa a escrever. Não apenas esse, mas ela começa a escrever também romances. E nesses romances ela diz que era tipo uma parábola, né? Um conto, né? Mas muitas pessoas, muitos historiadores afirmam que aqueles contos eram baseados em fatos reais. E nesses contos, até no finalzinho aqui da página, a Ruth cita um conto, né? E eu achei até um pouco forte. Ela denuncia a imoralidade que estava acontecendo na Igreja Católica, né? Os padres ali, os monges, né? Os abusos que eles faziam com outras mulheres, a prostituição, a imoralidade. Então, nesses contos, ela denuncia toda a imoralidade, toda a sujeira que estava ali acontecendo na Igreja Católica, né? Então, ela passa a ser perseguida e ela só não é morta porque ela era rainha, filha do rei da França, o rei Francisco I, né? E depois ela se casa, né? Ela vira rainha de Navarra, né? Do sul da França. Então, só por isso que ela não é morta, porque se ela fosse, né, pelo menos na teoria, os reis estavam acima da igreja, né? Porque se não fosse isso, se ela fosse uma classe mais baixa, ela seria morta. A gente vê que teve uma mulher aqui que era da nobreza, porém, por não ser rainha, foi morta, né? Então, no caso aqui dela, ela só se safa por causa disso. Mas ela foi duramente perseguida, duramente criticada, até porque ela defendeu os protestantes, ela acolheu muitos pastores no reino dela. Então os pastores começaram a ser perseguidos, eles iam para o reino dela para se refugiar. Então ali ela se estabeleceu o protestantismo, né? Ela queria paz entre católicos e protestantes, mas lógico, sendo ela convertida, ela pendeu para os protestantes. Então foi, capítulo 72 aqui do livro fala: em Navarra pregava-se na língua do povo, e a ceia do Senhor era distribuída em duas espécies, o pão e o vinho. Não havia elevação da hóstia, nem era permitido nenhuma celebração à Virgem e dos santos. O clérigo oficiante não era obrigado ao celibato. Podia usar vestes comuns e celebrar a ceia com pão comum em vez de hóstia, realizando com pão e vinho. Depois cantava-se um salmo. O pequeno reino de Margarida, ao sul da França, sempre foi hostil ao poder de Roma e contava com milhares de protestantes. Ela fez do território um refúgio para os perseguidos, pobres e oprimidos. Sua corte foi um centro de benevolência e humanidade, onde eruditos, poetas, filósofos, escritores, assustados pela perseguição, se abrigaram. Ao fugir da repressão em Paris, o próprio Calvino se dirigiu a Nérac, onde foi acolhido por Lefebvre. Lefebvre, não sei se está certo, sim, a pronúncia, era pastor de Margarida de Navarra. Ela tinha um pastor que pastoreava ela, né? E é interessante porque ela era uma rainha, ela tinha muito conhecimento da Bíblia, ela era uma erudita, mas ela não se pastoreava, não pastoreava outras pessoas. Ela tinha um pastor que ela se dirigia, que ela submetia. Isso é muito interessante na história, gente. É maravilhoso, assim, porque as histórias dessas mulheres confirmaram muitas coisas no meu coração, sabe? Que eu via assim, será que tá certo? Será que isso é verdade? E aí eu lendo assim, eu falei, caramba, que maravilha, eu me senti
sabe a comunhão dos santos que a Bíblia fala que a gente tem que ter? Eu me senti em comunhão com elas, mesmo elas vivendo lá no século XVI, eu nunca vi elas na minha vida, mas são minhas irmãs em Cristo, sabe? São pessoas que quando eu chegar no céu eu quero ver, eu quero conversar, eu quero perguntar. Se a gente se reconhecer, não sei como é que vai ser no céu, mas enfim, porque o testemunho delas fortaleceram muitas coisas no meu coração, sabe? De que eu tô no caminho certo, de que é assim, que a palavra de Deus diz que é assim. Então, assim, é fascinante. Então, assim, o pastor dela, né, Lefebvre, né, foi quem acolheu Calvino, né? E por fim, aqui não fala, né? Por fim, a rainha Margarida conseguiu que Francisco I anulasse o processo contra Calvino, né? O aumento da perseguição aos reformadores atingiu a mais forte fibra da natureza de Margarida, que era compaixão pelos perseguidos. Com isso, ela sofreu muito, pois não podia fazer mais nada por eles. Então, tudo que ela podia fazer, que estava ao alcance dela, ela fez. Mas ela, mesmo sendo rainha, ela tinha o marido dela, que era o principal, ela tinha o irmão dela, né? Então, eles eram os reis, né? Então, eram eles que comandavam, eram eles que faziam. O que ela podia fazer, ela fazia. Mas infelizmente eram eles que eram os reis, então se eles quisessem perseguir, eles perseguiam, né? O máximo que ela podia fazer era acolher, proteger, encontrar refúgio, né? E enfim, então ela foi uma rainha excelente. Ela se comunicava com Calvino, ela foi discipulada por Calvino também, né? Além de Lefebvre. Capítulo 70 fala assim: seu conselheiro espiritual foi Lefebvre d'Étaples, não sei se está certo, vou deixar aí, que traduziu o Novo Testamento para o francês. Foi ele quem lhe transmitiu as novas doutrinas e a orientou a primeiro obter a salvação de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, e acrescentar obras à fé, de acordo com Tiago, pois elas são os sinais de uma fé, de uma verdadeira fé. A Margarida, na época duquesa, ordenou que Miguel d'Arante, seu capelão, pregasse o evangelho publicamente, e ele o fez para um grande público, atraído pela palavra e por consideração à irmã do rei. Então o povo precisava ser pastoreado, o povo precisava conhecer o evangelho, e tinha ali um homem que sabia o evangelho e não estava pregando. Então ela falou assim: você vai pregar para o povo, sim, o povo precisa do evangelho. E aí, então essa foi a contribuição de Margarida de Navarra. As próximas rainhas que a gente vai ver foi a duquesa Renata, que foi cuidada, protegida por Margarida de Navarra, e a própria filha de Margarida, que foi Joana d'Albret, líder dos huguenotes. Então, na próxima que a gente vai ver, Renata, duquesa de Ferrara, também francesa, né? Então, Renata, assim como Margarida de Navarra, foi uma protetora dos pastores, dos reformadores, né? E ela foi uma das que ficou mais próxima ainda de Calvino, porque ela era princesa da França, né? Então, quando se começou a perseguição, né, ficou mais intensa na França, quem era princesa ali, quem era rainha ali, era Renata, né? Então, seu marido não era protestante, né? Ela era, né? Então, a gente tinha um marido católico, uma mulher protestante, que loucura, né? Mas na Bíblia a gente tem esses exemplos, né? Por exemplo, a própria esposa de Pilatos, né? Quando Pilatos está ali prestes a julgar Jesus, né? Ia condenar um homem inocente só por causa do povo, né? Aparece a esposa dele, né? E conversa com ele, fala: não se envolva com esse homem, porque eu sofri muito à noite por causa dele e tal. Provavelmente ela era uma das discípulas de Jesus, né? Porque a Bíblia fala que muitas mulheres da nobreza seguiam o mestre, né? Tinham se convertido e até sustentavam o ministério de Cristo e dos apóstolos, né? Com os seus bens. Então, no caso de Renata aqui não é uma novidade, porque a gente tinha na história da igreja esses casos, né? Mas a gente pode imaginar que não foi fácil, foi realmente muito difícil. Então, ela sendo uma defensora dos protestantes, casada com um dos principais perseguidores, né, dos protestantes, ela correu até mesmo esse risco de vida, né? Mas é interessante que ela teve pastores muito fortes, importantes na vida dela, que fortaleceu a fé dela, como o próprio Calvino, né? Então, uma parte aqui do livro fala
Era, porém, intolerável no clima inquisitorial que prevalecia às vésperas do Concílio de Trento, a existência de uma protetora de conhecidos reformadores numa corte como de Ferrara. Seu esposo, portanto, temendo a intervenção do Papa, expulsou os protestantes e convocou o Tribunal da Inquisição. Contudo, enquanto ele enchia os calabouços com os reformados presos, Renata os visitava e os consolava. Seu compromisso com a reforma foi tal que chamou a atenção dos inquisitores. Então, eles não poderiam torturar, prender uma rainha, mas chamou a atenção, né? Provocou, digamos assim, né? Então o marido dela ele chama que um sobrinho dele para tentar, um duque, né, convencê-la, né, a voltar à fé católica, né, porque estava ameaçando o reino dele, né? Como assim? Ele estava com medo de Roma, né? Então, como assim nós temos uma rainha protestante que defendia os protestantes, né? E principalmente na França, onde estava ali a perseguição mais intensa, né? Mais forte, né? Então, em um determinado momento aqui fala que Henrique II, né, que era o marido da rainha Renata, enviou um dos mais incansáveis inquisitores da França, Matthieu Henri, com a missão principal de submeter a princesa desertora. Ele queria a todo custo fazer com que ela voltasse a ser católica por causa que estava com medo de Roma, né, da Inquisição. Muito angustiado por sua situação, Calvino lhe enviou sem demora o ministro Francisco Morel para ficar ao seu lado e fortalecê-la. Então ela estava sendo duramente perseguida e a Inquisição de Roma estava indo para a França, né, para pegar ali os protestantes. Renata estava correndo risco de vida, e aí, para não perder a esposa, Henrique, né, tenta ali trazer, né, alguém que pudesse convencê-la a voltar à fé católica, e esse alguém é Matthieu Henri, não sei como é que fala, que foi ali um dos principais perseguidores dos protestantes. Calvino, né, como um pastor, né, o medo, né, da sua ovelhinha se perder, envia, então, que Calvino já tinha fugido da França aqui, né, envia um dos seus ministros para poder fortalecê-la e para que ela não renunciasse à fé, né. Por mais que a gente sabe que é Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos sustenta, a gente precisa de irmãos, a gente precisa da igreja, né. E então Renata foi privada de cuidar dos seus filhos, foi ameaçada com perdas de terras, né? Então ela começou a perder bens, né? Perder lucros financeiros, e foi mantida sob prisão domiciliar e pressionada além do que podia suportar, até convocou, enfim, foi presa, né? Ficou presa até que ela disse que participaria de uma missa, né? Então fala que convocou o inquisidor e anunciou que estava pronta para assistir uma missa. Então ela foi para a missa contra a vontade dela, né? Só para poder ver se amenizava a perseguição contra ela, né? Se ao menos ela pudesse ter contato com os filhos dela, enfim, né? Aqui até no livro fala que ela chamou, como ela tinha, né, antes da perseguição, né, ela tinha uma certa autonomia, então ela chamou pastores, teólogos, né, para poder ensinar os filhos dela, para poder discipular os filhos dela. Então ela queria que os filhos fossem protestantes, mas infelizmente o filho dela, né, que virou rei depois, virou católico, né, por causa do pai, porque ela foi privada de cuidar dos seus filhos, né. Então essa conversão, né, que falam, essa conversão ortodoxa à ortodoxia católica foi certamente uma acomodação temporária pela situação que ela estava vivendo, né. Mas Calvino ficou muito preocupado com ela e rogou Calvino rogou que Deus fosse misericordioso com ela e que Cristo superasse a ímpia sinagoga do anticristo, que no caso, né, a Igreja Católica, né. Para Renata, ele escreveu com mais singeleza, dizendo que não sabia de sua atual situação, mas que o silêncio por parte daqueles que a perseguiam ultimamente era agourento, enfim. E que ela deveria ter coragem
e se lembrar da dívida que tinha com seu Redentor. Mas enfim, isso durou pouco nessa conversão entre aspas, porque Renata era convertida de verdade, né? Então ela tentou se submeter por um tempo à perseguição que ela estava sofrendo, né? Até para ter um contato com os filhos dela, né? Mas enfim, isso não foi possível. E aí, quando o marido dela morreu, né? O marido dela morre, seu filho Afonso toma o reinado, né? Ele vira rei. E aí, aqui no livro fala assim: Afonso II deu-lhe a opção de se tornar verdadeiramente católica ou partir para a Itália. Ela escolheu a última opção. Tanto o novo Papa quanto Calvino a advertiam a não ir para a França. O reformador lhe pediu que não se sentisse constrangida e que ansiava conversar pessoalmente com Renata. Também aconselhou que não deixasse se levar pelas grandezas deste mundo. Calvino estava certo em avisá-la, pois em menos de 2 anos as guerras religiosas explodiram na França. Contudo, segundo seu coração e fé, Renata não via alternativa a não ser retornar à sua terra natal, onde poderia apoiar os protestantes, que no caso seria a França. Sua decisão de estar na França naquele trágico tempo provou-se sábia e muito útil para a causa da reforma, pois ela transformou o seu palácio em Montargis em um refúgio para centenas de huguenotes perseguidos. Então a gente vai ver na próxima rainha citada aqui que, né, os huguenotes entraram numa guerra religiosa contra os católicos, muitos deles foram mortos, mas ao mesmo tempo foram protegidos por algumas rainhas, e uma delas foi a rainha Renata de Ferrara, né? Então aqui essa história de Renata, o principal líder, né, dos católicos, né, que perseguiram ali os huguenotes foi seu próprio genro, né, que fala Guise, duque de Guise, né, foi genro de Renata. Então ela realmente lutou contra a família toda, né, pela causa de Cristo. E essa foi a contribuição de Renata para a história da Reforma Protestante. E a nossa próxima personagem aqui do livro, nossa próxima e última, né? Que personagem é Joana de Navarra. Aqui no livro fala que ela é Joana IV, né? Mas na internet, nas pesquisas que eu fiz, né? E a mesma foto que tá aqui, tá Joana III de Navarra, né? O filho dela, que foi o Henrique IV, que foi o quarto, não o terceiro, né? Henrique IV, né? Ela que tá Joana IV, mas na internet tá Joana III. De qualquer forma, o nome dela é Joana d'Albret, que foi mãe do Henrique IV, que foi rei da França. Quando Henrique virou rei da França, cessou-se, pelo menos no reinado dele, né, a perseguição contra os protestantes, né? Então foi um reino de paz, né? Mas voltando aqui, Joana de Navarra, Joana IV de Navarra, ela foi filha de Margarida de Navarra, só que ela se converteu só depois da morte da sua mãe. Então ela não teve um contato muito grande com a mãe. Ela teve até algumas tretinhas ali com a mãe dela, mas aí depois que a mãe dela morre, Joana enfim se converte. Mas o caso de Joana é bem interessante porque ela tem uma personalidade diferente da mãe dela. Porque a Margarida de Navarra, mesmo ela sendo uma defensora dos protestantes, né, e tudo mais, ela era uma mulher muito submissa, muito pacata, ela queria paz entre os católicos e os protestantes, né? Então ela tinha, né, essa questão da submissão, principalmente ao irmão dela. Então algumas coisas que não eram nem muito corretas, assim, né, ela aceitava, ela se submetia, né, porque ela tinha aquela coisa da submissão, né. Só que Joana não, Joana era uma guerreira, ela era uma batalhadora, ela era uma lutadora. E aí o que acontece? Ela vira uma das principais líderes dos huguenotes, né? Mas líder no sentido de encorajadora. Ela fortalece os huguenotes, ela batalha, né, para que eles pudessem ir à luta, se defender. E ela estabelece o calvinismo no seu reino. Então ela não permite amizade, né, união entre católicos e protestantes no seu reino. Ela expulsa os católicos do reino dela. No caso dela, ela teve que fazer isso por quê? Porque estava tendo guerra,
existia guerra entre católicos e huguenotes. Então, por mais que ela quisesse a paz, não era possível, porque se os huguenotes fossem ali pacíficos, iam todo mundo morrer. Então ela fortaleceu eles, ela falou, ó, pega espada, peguem aí suas lanças e vamos pra guerra. Então ela foi uma ali, então assim como Débora, né, a gente tem Débora na Bíblia, ela não foi uma líder militar que foi pra guerra, que lutou na guerra, né, mas ela foi uma encorajadora, né, então a Bíblia fala que Débora mandou chamar Baraque, né, que era o general dela. É o mesmo caso aqui de Joana. Joana foi uma encorajadora, então ela tinha generais, né, junto com ela, e ela encorajava esses generais a ir para a guerra, a ir lutar e, né, se proteger. E aí, vamos citar aqui algumas coisas que ela disse. Tem um trechinho aqui que a Ruth deixa aqui para nós, né, que ela fala assim, né, Joana fala assim: a reforma parece tão verdadeira e necessária que da minha parte, né, diz Joana, considero que seria deslealdade e covardia para com Deus, minha consciência e meu povo permanecer mais tempo indecisa. Então, ela teve que tomar uma posição, ou ela defende os católicos ou ela defende os protestantes. Então, quando ela se converteu, ela virou a defensora dos protestantes, né? Então, ela entra na batalha, literalmente, né, que no livro fala: considerada a mulher huguenote mais importante do século XVI, em seus últimos 10 anos de vida, já viúva, fundou uma igreja reformada em Béarn, província de Navarra, e foi chefe política dos huguenotes na Terceira Guerra Religiosa. Ela negociou o Tratado de Paz de Saint-Germain, que deveria pôr um fim aos conflitos religiosos, sempre tentando proteger os reformadores e lhe dar um lugar seguro. Então, ela lutou, batalhou, né, pela reforma e protegeu também os protestantes, assim como as outras, né? Aí ela fala aqui, né, sigo Teodoro de Beza, sigo Calvino e outros apenas na medida em que eles seguem as escrituras. Então ela fala assim, ó, no dia que Calvino, que Beza deixar as escrituras, eu deixo de seguir eles, né? Ela era brava, gente, ela era um pouco diferente da mãe dela. A mãe dela já era mais tranquilinha, mais pacata. Ela era brava, a mulher era brava. Catarina de Médici, né, era uma das principais opositoras, né? Catarina era bem parecida, a Catarina de Médici era bem parecida com Jezabel, sabe? Aquela mulher empoderada, até mesmo sensual, porque ela tentou seduzir aqui o marido de Joana, né, na tentativa de puxar ele pro lado dela. E aí Joana escreve uma carta, né, pra Catarina, falando assim: Madame, se eu tivesse neste momento o meu filho e todos os reinos do mundo sob o meu domínio, eu preferiria arremessá-los todos no fundo do mar do que fazer perecer a salvação da minha alma, né? E aqui é forte porque a gente vai ver aqui que ela foi uma mãezona, né? Então, Margarida de Navarra, ela teve ali o cuidado com a sua filha privado, né? Porque o irmão dela, Francisco I, tomou a filha dela para cuidar na tentativa de conseguir um casamento arranjado, né, pra tentar ali estabelecer laços com reinos, né. Não sei se isso mexeu com a cabeça de Joana de Navarra, mas assim, quando ela foi quase privada ela foi privada por um tempo de cuidar do filho dela, né, por causa da perseguição, ela obriga, né, o filho dela a nunca participar de uma missa, né, ela falou, meu filho, eu vou embora, mas você nunca participa de uma missa, tá? E quando o marido dela morreu, a primeira coisa que ela veio fazer foi buscar o filho dela de volta, né? Então ela foi uma mãezona, ela fez de tudo para proteger o filho dela e para poder manter o contato com o filho dela, para não perder esse contato com o menino, né? Então isso fez com que o filho dela, Henrique, fosse protestante, por conta desse cuidado que ela teve com o filho dela. Diferente de Margarida, porque quando o irmão dela tomou, né, a Joana para o cuidado dele, por uma questão de tentar fazer um casamento arranjado, Margarida deixou, né, se submeteu ao irmão dela, deixou ela levar
a filha dela, né? E aí conta-se a história de que ela teve uma treta com a mãe dela, né? E até a mãe dela um pouco triste, né? No momento. Vamos ler aqui no finalzinho da página de Margarida de Navarra. Vou ler aqui para vocês. Nos últimos 2 anos de vida de Margarida foram anuviados de tristeza pela morte de seu irmão, 1547, e pela indiferença do marido e da filha. Em seus últimos dias, quando sua fraqueza aumentou, os médicos disseram que o seu fim estava próximo, enfim. Então, nas últimas vidas dela, ela teve uma indiferença em relação ao marido dela e à filha dela. E aí conta-se a história de que a filha dela se converteu depois que a mãe dela morreu. Então, talvez chateada porque a mãe dela deixou ela, não cuidou dela, né, não batalhou para que, né, fosse cuidada pela mãe, né? Então, não sei se isso causou um trauma, não sei o que foi, mas ela teve um medo tão grande de ser privada de cuidar do filho dela, que quando o marido dela morreu, a primeira coisa que ela fez foi buscar o filho dela, o rei Henrique, né, que virou rei depois. E aí ela com medo, né, de que ele virasse católico, enfim, ela evangelizou, ela discipulou ele. E o menino, voltando aqui para a história de Joana, né, ela virou uma das principais defensoras, né, dos huguenotes, né, dos protestantes. Ela começou a ser perseguida, né, por conta dessa proteção, né, que ela dava aos protestantes. Mais pra frente, um general dela morre. A morte, é que fala, né, página 94. A morte em batalha do venerado militar huguenote Condé deixou todos sem ação. O general Gaspar de Coligny apelou para Joana, a quem solicitou uma ida imediata ao campo de batalha a fim de motivar os soldados. E aí, quando terminou seu discurso, todo o exército saudou o jovem príncipe Henrique como seu novo líder. Então virou o principal líder dos huguenotes depois da morte desse general, né, general huguenote que morreu em campo de batalha. E aí a história de Henrique é muito parecida com a história do rei Davi. Eu li assim, eu falei, pronto, é o rei Davi do século XVI, é muito parecida, porque ele vira um líder político, um líder militar, né, através ali dos conselhos de sua mãe, né, ele vira um líder militar. E aí se encerra, né, ele continua ali a guerra até se encerrar a guerra dos católicos com os huguenotes. E aí, passado-se um tempo, a sua mãe morre, enfim, passou-se um bom tempo até isso acontecer, e aí ele vira rei da França. E aí a história conta que ele foi um dos maiores reis, né? Aí aqui fala, Henrique IV. Não há nenhum rei da França que tenha deixado na consciência nacional uma recordação mais amigável e indulgente. Então ele foi um dos maiores reis que a França teve, né? Por conta de sua mãe, né, que o evangelizou, que o discipulou ele, e porque ele batalhou em defesa dos protestantes, dos huguenotes ali, né, como um general. Aqui fala, né, com o assassinato do monarca, o filho de Joana d'Albret se tornou o rei Henrique IV da França. Ele foi um pacificador, cujo reinado foi considerado um dos melhores da história daquele país. Henrique foi conhecido como monarca que se converteu, que fala que ele se converteu ao catolicismo, né, para ganhar o trono, né? Então, né, aí ele fala: Paris bem vale uma missa, né? Teve uma série de coisas que aconteceu até ele virar realmente rei, né? Tentaram ali manipular, atrapalhar ali ele tomar, né, a posse, né, do reinado, mas aprove a Deus que ele virasse rei. Fala aqui também que a sábia gestão de Henrique IV e a seleção de administradores capazes deixaram como legado um governo centralizado e forte, estabilidade e prosperidade econômica que lhe rendeu a reputação de melhor e mais amado monarca da França. Por entender que o propósito de vida de um rei era servir a pátria, recebeu designação de Bom Rei Henrique. A influência de sua mãe,
a quem sabe a genética herdada da avó, fizeram de Henrique um rei bondoso, que foi estimado por seu povo e deixou boa memória na história da nação. Então ele era um guerreiro como a sua mãe Joana, e ele tinha um coração bondoso e caridoso como a sua avó Margarida, né? Então, graças a isso, ele foi um excelente rei, um dos melhores, ou o melhor rei da França, né? E podemos dizer até que foi o rei da vida França, né? E essa foi a história da nossa última rainha aqui, né? Desse último capítulo. Realmente acabou o capítulo, tá, gente? Agora a gente vai ver nos próximos vídeos as esposas dos reformadores. Olha aqui. Aí a gente tem o Lutero aqui bonitinho aqui tocando com a família dele. Então no próximo vídeo a gente vai falar das esposas dos pastores, né? Diferente das evangelistas, diferente das rainhas. Elas tiveram um papel diferente, né, na história. E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre. Um beijo, não deixe de curtir, isso me motiva e também ajuda a difundir, né, o vídeo para outras pessoas. E até a próxima!